Nesse vídeo, nós vamos seguir discutindo os fundamentos da mecânica. Até aqui a gente discutiu sobre os princípios da dinâmica e agora a gente vai querer discutir sobre o espaço e o tempo, que são conceitos que são fundamentais em todas as teorias científicas, né, praticamente. Então, nesse vídeo em particular, a gente vai falar sobre o espaço e réguas. Nota que em nossa discussão até agora dos fundamentos da dinâmica, a gente sempre estava implícito em nossa análise que a gente conseguia medir distância e intervalo de tempo, porque sem essas grandezas a gente não consegue nem definir velocidade, aceleração e posição, né? E, então, quer dizer, o próprio princípio fundamental da dinâmica estava implícito aqui que a gente conseguia fazer essas medidas. Então a pergunta é o que a mecânica newtoniana tem a dizer sobre os conceitos de tempo e de espaço. A primeira coisa importante para a gente destacar aqui é que tempo e espaço eles são conceitos primitivos da mecânica, ou seja, não tem como você definir tempo e espaço. Pelo contrário, você usa essas noções intuitivas para definir os conceitos que a gente efetivamente usa na teoria científica. Toda teoria científica tem conceitos primitivos, não tem como você escapar disso. Claro que uma teoria vai ser melhor quanto menor for o número de conceitos primitivos que ela precisa, mas você vai ter que necessariamente ter alguns conceitos primitivos. Agora, o que é importante a gente notar é o seguinte, intervalo de tempo e de espaço não são conceitos primitivos, tá? Um jeito mais concreto de falar isso é o seguinte, imagina que a gente está vendo aqui uma figurinha, né? Aí de uma época muito antiga do nosso planeta, aqui habitado só aqui pelos mamutezinhos e outros bichos. Nessa época você tinha tempo e espaço, quer dizer, eles se deslocavam aqui pela superfície da Terra, tinham pontos que eram mais perto, outros que eram mais longe, amanhecia, anoitecia, tinha passagem de tempo, eles envelheciam, tudo isso tinha. No entanto, não tinha medida de tempo, você não conseguia, não tinha isso aqui, isso aqui teve que ser construído pela gente, né? A gente não chegou aqui na humanidade, a gente olhou e falou assim, nossa, são 8 e 8, isso não tinha. Então, efetivamente, quer dizer, isso teve que ser construído. E esse é o ponto que é importante a gente destacar. A gente pode tentar entender cientificamente como que a gente pode construir medidas de intervalo de tempo, medidas de distância, isso é uma pergunta importante científica. Mas a ideia de tempo e espaço, eles vão constituir conceitos primitivos na mecânica. De maneira mais precisa, então, as questões que a gente vai se colocar no âmbito da mecânica, que vão ser as perguntas científicas que vão ocupar a gente, são duas. Primeira pergunta, como que a gente pode construir réguas e relógios? Então, a gente sabe que esses são os aparatos que a gente desde criancinha usa para medir o tempo. Aqui tem um exemplozinho de um relógio, né? A gente usa para medir o espaço aqui essas reguinhas, que a gente também conhece há muito tempo. Mas como que a gente pode fazer para construir efetivamente elas? Isso parece uma pergunta pragmática, mas na verdade é uma pergunta que eu pretendo argumentar ao longo desses vídeos, que é super profunda, porque quando você constrói qualquer equipamento de medida, você está usando princípios e hipóteses científicas implícitas, né? E a ideia aqui vai ser a gente explicitar, tentar entender por que é possível construir esses aparatos, quais são os princípios que regem essa construção. E a segunda pergunta importante é como que as medidas de tempo e de espaço, que são feitas por diferentes observadores, como que elas se relacionam. Então, você tem um sujeito que está num certo referencial, então está, por exemplo, no referencial da Terra, e ele analisa um certo movimento. Esse movimento pode ser analisado por um outro referencial, por exemplo, alguém que está num ônibus. E como que esses movimentos vão se relacionar entre si? Então, essas duas perguntas é que tem o conteúdo científico que a gente vai tentar abordar ao longo do curso. Na verdade, a gente não vai nesses vídeos esgotar esses dois pontos, muito pelo contrário, é mais para apresentar esses debates que vão voltar ao longo do curso e depois até quem quiser pode aprofundar ainda muito mais. Mas o que eu quero destacar é que, do ponto de vista da teoria científica, essas são as perguntas que vão ter um conteúdo científico, ou seja, se você está usando... Aqui a gente vai responder essas perguntas no âmbito da mecânica newtoniana, que é a teoria que a gente está estudando no curso. Se você for pegar mecânica quântica, ou relatividade restrita, ou relatividade geral, cada vez você vai tendo respostas diferentes a essas duas perguntas, porque são teorias diferentes. Mas, para todas essas teorias, tempo e espaço são conceitos primitivos, tá?
Então, o que você vai estar sempre preocupado em definir, em abordar, é como que você pode definir intervalo de tempo, como que você pode medir distância e assim por diante. Em princípio, assim, do ponto de vista mais geral, científico, você poderia fazer uma teoria que tempo e espaço não são conceitos primitivos. Mas você aí teria que escolher alguns outros conceitos para serem conceitos primitivos e, em termos deles, definir tempo e espaço. Não é impossível, mas nunca se mostrou a escolha prática, na verdade. Quer dizer, até pelo argumento lá do mamute que eu dei, realmente a gente tem essa noção intuitiva e o que a gente precisa definir na teoria, o que realmente é uma questão de como que você vai ter assim, uma novidade, é como que você consegue medir intervalos de tempo e distâncias, né? Tá? Então, esse vai ser o principal papel dos próximos vídeos. Quer dizer, nesse vídeo em particular, a gente vai estar interessado nas reguinhas e nas medidas de distância. No próximo, a gente vai estar interessado nos relógios e no intervalo de tempo, sendo que esse último é bem mais sutil por razões que a gente vai argumentar. Então, começando a estudar a questão das distâncias, né? Então, o que a gente pode fazer para chegar no conceito de régua, né? A construir uma reguinha? Então, a ideia, o ponto de partida é o seguinte: experiências cotidianas nos levam ao fato de que a geometria do espaço à nossa volta é o espaço euclidiano. Então, são experiências, tem uma certa precisão e tal, mas o fato é que isso motiva a gente a postular, e é isso que a gente vai fazer na mecânica newtoniana, vai postular que o espaço à nossa volta ele é euclidiano, no sentido que ele satisfaz aí os postulados da geometria euclidiana que vocês estudam desde o colégio. Então, isso significa que se você tem dois pontos quaisquer do espaço, aqui um ponto A e um ponto B, por esses pontos vai passar uma única reta. Tá? E aí você pode, então, a partir disso, definir a ideia de uma distância padrão. Você pega uma barrinha qualquer e fala, ó, a distância que está aqui entre esses dois pontos, eu vou definir como sendo uma unidade de distância. E aí você pega essa barrinha já é a nossa noção intuitiva de régua, e você vai usar ela para definir distância. Então, por exemplo, aqui essa barrinha, você vê que é uma barrinha até grande, porque nessa barrinha o Cristo Redentor mede entre 1 e 2 unidades, né? E aí, se você quiser saber o valor exato, você tem que pegar essa barrinha e ir subdividindo e assim por diante. E aí aquela discussão toda que a gente faz lá em matemática, e, enfim, até no colégio, né? Então, essa é a definição de régua, ou seja, ela é baseada no que está por trás dela, postular que o espaço é euclidiano. Claro que, como todo postulado, ele é motivado por argumentos empíricos, mas ele não tem uma validade perfeita, e outras teorias podem suplantar ele. Isso, no caso em particular dessa hipótese, foi de fato suplantado. Quando vocês forem estudar a relatividade geral, vocês vão ver que existem outras descrições possíveis do mundo, mas que nas nossas escalas cotidianas, uma boa aproximação é euclidiana. Um dos pontos mais importantes a destacar é o seguinte: essa discussão está bem curta, porque a medida de posição é uma medida direta. Tá? A gente vai ver que a discussão sobre o tempo é muito mais sofisticada, porque não é uma medida direta. Tá? Então, aqui, quando eu digo medida direta, é justamente que você está querendo medir distância e você usa uma unidade de distância como unidade padrão e vai só replicando ela. Tá? E isso é a exceção nas medidas científicas. Em geral, as medidas científicas são muito mais complicadas do que isso, e o tempo vai ser um ótimo exemplo. Bom, então, uma vez que a gente consiga medir, definir, né, e ter uma reguinha, a gente agora pode então fazer experimentos e verificar se de fato os teoremas da geometria euclidiana são satisfeitos. E, por exemplo, aqui a gente está ilustrando o teorema de Pitágoras. Você pega aqui uma cordinha, né, que os nós aqui estão marcando distâncias iguais. Então, aqui um dos catetos tem 4 unidades de distância, o outro tem 3 unidades de distância. E aí você vai ver aqui que na hipotenusa tem 5 unidades de distância. Então, nesse teste aqui, a geometria euclidiana passou. Na realidade, o caminho é sempre esse. Você, mesmo sem saber definir precisamente distância, você intuitivamente observa que, qualitativamente, as regras da geometria euclidiana são satisfeitas, postula que elas sejam verdade, usa agora que você conhece as leis da geometria, você pode usar elas para definir rigorosamente uma unidade de distância, e aí o círculo se fecha quando você, com essa unidade de distância, faz os testes e verifica que
os teoremas da geometria euclidiana são satisfeitos e, portanto, a coisa toda ficou coerente. Poderia acontecer que você verificasse que não é, e aí você fala, opa, meu ponto de partida lá não estava legal. E é meio que sempre assim na prática. Você é levado a certas definições, torna essas definições precisas, tira as consequências dessas definições e aí vê se está tudo coerente. A graça, muitas vezes, na evolução científica é quando não está, porque aí tem que ter alguma peça nova no quebra-cabeça. Esse desenhozinho aqui, ele está sugerindo, inclusive, um experimento bem antigo, né? E, de fato, casos particulares do teorema de Pitágoras, né, como essa trinca aqui, 3, 4, 5, a trinca 6, 8, 10, eram conhecidas desde a Babilônia, então 1000 anos antes de Pitágoras, eram conhecidas no Egito, até conjectura-se que o Pitágoras tenha aprendido elas no Egito, e, na verdade, quer dizer, tem uma... Isso não estou querendo dizer que o teorema de Pitágoras já era sabido na Babilônia, que tem uma distinção importante, né, de fundamentos aí de filosofia da matemática, né, entre você conhecer casos particulares e você perceber que existe aí um próprio teorema, uma coisa que pode valer para quaisquer lados ABC. Isso já é muito mais sofisticado e, até onde eu sei, já é matemática grega, tá? Mas, enfim, tem um debate enorme aí de história da matemática que eu não domino. Quem tiver depois curiosidade, eu posso passar mais referências. E lembra sempre que a gente está seguindo aqui no curso, a gente não está seguindo uma construção histórica, muito pelo contrário. Inclusive, essa própria ideia de que você pode testar a geometria, que a geometria é sujeita a uma análise experimental, que eu saiba já é Gauss, já é século, aí, enfim, bom, joga no Google, esqueci, mas é tipo 1700 e tanto, 1800 e pouco, uma coisa assim. Mas então, quer dizer, essa própria ideia de que a geometria está sujeita a uma análise empírica é relativamente nova na humanidade. Sempre foi dado como dado, né? Sempre foi tomado como dado o fato de que a geometria do mundo era de fato euclidiana, tá? Mas esse procedimento ele ilustra um pouco como que é a evolução dos conceitos científicos. Você começa motivado por uma intuição, postula rigorosamente uma coisa, depois volta e tenta fechar o círculo. Como a gente viu, então, a partir de uma unidade padrão, né, você consegue medir distâncias. E tem, ao longo da história, zilhões e zilhões e zilhões de propostas de unidades. A mais antiga que se conhece é o côvado, que era usado em várias civilizações, inclusive na egípcia, que é um exemplo que sobrevive egípcio. Essa medida era baseada no tamanho do antebraço. E a mais famosa para a gente, que a gente usa até hoje, é o metro, que originalmente foi definida aí a partir de uma medida padrão feita de platina e de irídio. Tá? Agora, nota que sempre que você usa uma barrinha para definir, que é o caminho histórico mais antigo, ele tem vários problemas. Porque essa barra, ao longo do tempo, ela muda de tamanho, ela pode dilatar, ela, enfim, está sujeita a intempéries. Você tem que garantir que você tenha reproduções idênticas para distribuir pelo mundo, para que todo mundo tenha a sua referência precisa do que é o metro. E para muitas coisas é importante ter uma definição totalmente precisa. Para você saber se você mede 1,80, 1,70, 1,60, não faz tanta diferença. Se você errar por 1 centímetro, ninguém vai ficar tão chateado assim. Mas tem certas vezes que você precisa do máximo possível de precisão que você possa ter. E, inclusive, muitas vezes para testar teorias científicas, mas para certas aplicações também. Então, assim, é muito delicado e tanto que essa definição do metro a partir dessa barra foi usada só até 1983. E nos próximos vídeos a gente vai ver maneiras mais espertas aí de definir, maneiras mais robustas, maneiras mais facilmente replicáveis, tá? Que não fiquem dependendo de uma barra referência que está, sei lá, em Paris, num lugar específico. É importante que seja uma coisa mais reprodutível e tal. Então tem várias razões históricas aqui para o método ter sido proposto. Quem tiver curiosidade eu posso passar alguns textos. Mas a ideia é que o que é importante para o nosso vídeo é defina uma unidade padrão com ela você pode medir distâncias. Uma outra pergunta que a gente vai abordar depois é, beleza, mas como que eu posso definir uma unidade padrão do jeito mais esperto? Isso é uma outra pergunta. Além disso, quero destacar que essa ideia de régua, que a gente está tanto insistindo aqui como instrumento para medir distância, ela é boa para zilhões de medidas de distância, quase todas que você vai precisar fazer na vida. Você quer saber se o móvel que você comprou entra no quarto ou não, você vai usar uma régua.
mas não é boa para todas as medidas de distância. Então aqui está o diagrama mostrando a Terra ao longo do ano, diferentes posições relativas ao Sol. E bom, a gente sabe que a distância da Terra ao Sol é de 147 bilhões de quilômetros aqui no momento mais perto e 152 milhões de quilômetros no ponto mais longe, tá? Agora, claro que ninguém botou aqui uma unidadezinha de distância e foi replicando, né? Não foi assim que foi feita a medida. Então, de novo, como que vocês acham que foi feita essa medida? Outro exemplo interessante, que às vezes você estuda até às vezes no ensino médio, o raio da Terra. Tá? O raio da Terra é uma medida que uma parte da humanidade devia estudar, porque, enfim, tá, essas loucuras aí que o pessoal às vezes fala de Terra plana e tal, mas dá para ver que a Terra é esférica, inclusive com experimentos simples, mas, de novo, você não vai medir o raio com reguinha. Talvez tentando medir o raio com reguinha que esses loucos tenham chegado à conclusão que ela é plana, porque não é assim que você vai fazer, né? Você tem que ter algum princípio científico mais robusto. E como é que você faz isso? Bom, por exemplo, você pode... Esse foi o experimento do Aristóteles, um experimento genial, extremamente criativo. A ideia é usar princípios da ótica geométrica. Então, novamente, só voltando aqui nesse ponto, a régua é baseada em certos princípios científicos, ela é prática para as grandes coisas. Quando ela não é, você tem que buscar outros princípios, tá? E aqui, por exemplo, você usa o fato que a luz se propaga em linha reta, e aí você compara as sombras deixadas aqui no mesmo horário em dois pontos diferentes. E aí, usando lá princípios da geometria, então nota que, de novo, você precisa de princípios da geometria. Para a gente medir distância, a gente precisa de falar algo sobre a geometria do espaço. Então, um postulado que vai acompanhar sempre, a gente vai ter que estar escondido em algum lugar, são os postulados da geometria euclidiana. Mas onde você vai usar eles, aí pode variar de um caso para outro. E aqui fica como exercício para vocês usar os princípios da ótica geométrica e calcularem o raio da Terra. O Aristóteles chegou na ordem de grandeza precisa, errou por alguns porcentos. Realmente é muito genial assim, esse experimento que ele bolou. Pensar que milhares de anos depois ele ia ficar chocado de alguém ainda estar discutindo isso. Enfim. Por fim, deixo para vocês aí duas perguntas. Uma pergunta, na verdade. Como que você faz, então, para medir distância para outras estrelas sem ser o Sol? Como é que você faz aí para medir distância? Por exemplo, a Próxima Centauri, tem esse nome porque é onde está mais perto, ela está a 40 trilhões de quilômetros. Ou seja, são escalas de distância totalmente fora de tudo aquilo que a gente possa ter qualquer intuição cotidiana. É tão absurdamente grande esse número que quando você vai trabalhar com astronomia, você em geral não usa quilômetro como unidade de distância, não é prático, tá? Fica aí o desafio para vocês, depois a gente pode discutir melhor na aula.